pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Dessa vez, em áudio e vídeo, né? Como vocês já sabem, eu sou Cristina Dominguini Possamay, jornalista e natural da cidade de Turvo, situada aqui no extremo sul de Santa Catarina. E para deixar tudo claro desde o começo da nossa conversa, né? A gente vai focar, né? A gente está focando nessa terceira temporada em histórias do Turvo. Isso porque o projeto Meu Esporte Podcast, ele foi contemplado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo de estímulo à cultura e à produção de audiovisual, né? E também em parceria com a Prefeitura Municipal de Turvo, via Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Perfeito, Bom, perfeito. Então, como você já sabe, e tem acontecido aí desde a primeira temporada, que começou lá em novembro de 2022, eu tenho aqui ao meu lado o meu primo e também parceiro de podcast, né? Eduardo Dominguini Tramontim. Tudo certo, né, Edu? Tudo certo. Sensacional aí nessa terceira temporada aí. A gente teve essa surpresa bem grata, né, Cris? Esse upgrade? Esse upgrade aí. Então a gente está aqui agora com um vídeo também, né? Não só mais áudio. O pessoal que acompanha a gente pelo Spotify agora pode acompanhar a gente também pelo YouTube e interagir com a gente nas nossas redes sociais aí, diretamente com o @meuesportepodcast, né? E para vocês que estão aí no YouTube, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Exatamente. E ativem o sininho aí para receber as notificações das novidades que a gente vai trazendo aqui para vocês. Exatamente, eu vou falar porque eu acho muito legal, depois de 2 temporadas, a gente poder dizer: curta, compartilha e comenta aqui embaixo, né, aqui no YouTube, o que você está achando, porque também, recebendo as notificações ali, clicando no sininho, você vai saber quando sai um vídeo novo, um corte, um episódio, você vai ficar atento a toda essa programação que a gente está tendo aqui, né. E hoje, que é o mais importante, é quem está aqui com a gente, né, e é muito bacana, eu tenho um orgulho imenso de trazer aqui 2 pessoas que eu conheço desde criança, né, que são a Amanda Walter-Manente e o Andy. Depois eu vou falar o nome dele inteiro, porque todo mundo conhece por Andy, né? Mas, assim, primeiramente falando da Amanda, né? A Amanda, ela sempre foi muito ligada ao esporte. A gente conhece desde criança, a gente compete desde criança também. E ela também é filha do nosso saudoso Delcio Manente, treinador que fez história aqui no Turvo. E a Amanda competiu em handebol, futsal, competiu depois, posteriormente, no futsal, ali em competições amadoras. Hoje está mais dedicada à corrida, né? E a Amanda contou um pouquinho da história na nossa primeira temporada, né? Fazendo um especial aí sobre o Dia das Mães, que ficou muito legal. Então, assim, acompanha aqui o vídeo com a gente, depois você vai lá no Spotify e confere essa história, tá? E também temos aqui, então, o senhor Anderson Monteiro da Silva, que eu e acho que todo mundo no extremo sul de Santa Catarina conhece como Andy, que é um dos principais nomes aí da nossa região, seja no futebol de campo, seja no futsal, né? Então, eu queria agradecer, obviamente, por você estar vindo aqui e abrir os nossos microfones para nossos convidados, né? Muito obrigado, Andy e Amanda, por estar aqui com a gente. Olá, Cris. Olá, Edu. Olá, amigos e ouvintes do Meu Esporte Podcast. Satisfação imensa estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da nossa história, né? E dividir esses minutos com vocês. Cris, Edu, obrigado pela essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, né? Chamo Anderson Monteiro da Silva, né? Conhecido como Andy aqui na região e um pouquinho mais para fora como Andy Turvo. É verdade, levando o nome de Turvo aí para fora sempre, né? Tá certo, a Amanda esteve com a gente na primeira temporada, Cris? Isso. O 26º episódio, se não me engano, né? Um especial Dia das Mães, como a Cris já falou aqui. E conta um pouquinho dessa... Novamente, já contou naquele programa, né? Mas conta para nós aqui de novo, como é que se aproximasse no esporte, o que o esporte te proporcionou na tua vida. Então, como eu já compartilhei na outra vez, né? Nós nascemos dentro das quadras de futsal, né? Esse esporte, que foi o primeiro, sempre recebemos um incentivo muito grande, né? Principalmente do pai. A mãe sempre foi apoiadora, sempre dividiu, compartilhou desses momentos com ele. Então, eu brinco e costumo dizer que a gente nasceu no ginásio de esportes, né? Porque desde muito pequena, as nossas atividades, o nosso passeio, a nossa diversão era acompanhar o pai. Então, sempre fui apaixonada por esporte, todos em geral. Sempre participei muito. Minha paixão teve início no futsal e depois no handebol, né? Que é uma modalidade que eu amo, admiro demais, assim. Acho o máximo, de verdade. Inclusive, a Amanda era goleira aí, né? Apesar de quem não tá vendo, mas a Amanda não é tão alta assim, né? Mas ela tinha uma boa envergadura e tinha um bom posicionamento dentro das
traves ali. E ela era muito boa goleira também, diga-se de passagem. Por incrível que pareça, comecei como ala, e aí depois a paixão, né? Acabei trocando de... O Chiquinha incentivou muito na época, assim, né? Olha só. Nosso treinador. E há Um muito abraço, tempo, né, Chiquinho. Cris? Verdade. Outro nome famoso. Lembrar daquela época que foi uma época marcante, marcou certeza. muito a nossa adolescência. Nós recebíamos um incentivo muito grande da prefeitura. Era uma modalidade muito forte, né, dentro do nosso município, tanto masculino como feminino. E de lá para cá, sempre praticando atividade física. Foi algo que me ajudou muito, como eu compartilhei também naquele episódio, né, em relação a esse transtorno que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, que é a ansiedade. Uhum. Então, o esporte pode sim mudar as nossas vidas e contribuiu muito nessa questão de ansiedade. O tempo foi passando, os nossos compromissos aumentando, a gente já não consegue mais se dedicar, já não tem mais o mesmo tempo, né, para se dedicar às modalidades que a gente gosta tanto, e aí passou a idade do Gerva, passou a idade dos joguinhos, e fui me aproximando, né, fui aprendendo a gostar com todo respeito, da musculação, que era algo que eu não gostava muito, achava muito monótono, assim, a gente sabe da importância, né, mas não gostava muito, mas continuei. Fiz funcional um bom tempo, nunca parei, nunca me desliguei da atividade física, porque sempre me fez muito bem, principalmente para a cabeça. Perfeito. Eu costumo dizer que o corpo é uma consequência. É reflexo. É uma consequência, mas é para a tua mente. E não tínhamos mais tantas competições, né? Sim. Ainda continuei por um período com futsal. Depois me apaixonei pela corrida. Agora, abril, faz um ano que eu comecei a seguir planilha, fazer um acompanhamento legal na corrida. E aí me apaixonei, né? Me encantei e me descobri nesse esporte. É uma conexão muito grande, assim, entre mente e corpo. Eu pratiquei alguns bons tempos aí de corrida também. E é bom porque é só tu e tu mesmo, né? É isso aí. Tu conversa contigo a corrida inteira. É gratificante isso aí. Ontem eu até comentava com uma cliente nossa a respeito disso, né? Que ela me perguntou, mas o longão, e aí tu não gosta de ouvir música? Eu vou sem nada, sem fone, sem nada. Eu também. E o tempo, é impressionante como a tua mente, ela tenta te Vai burlar. te resolver. Isso aí, o tempo inteiro. Tá cansada, não vai mais. E aí, só mais até aquela árvore e volta, tá? isso aí. Eu não preciso disso, né? Que eu costumo correr sempre bem cedinho. Até demais. E quando tu finaliza o treino, é impressionante. A sensação é inexplicável. É o melhor dia da vida, né? É o melhor dia da vida. Eu corria bastante também, 5h30 da manhã, 5 da manhã. É uma experiência, então vocês assim... têm a mesma questão de correr muito cedo, né? A Amanda corre acho que até um pouquinho antes, né? Hoje, levantei às 4, 5 horas estava saindo pra não. corrida. Então nós saía no mesmo horário, mas eu levantava 5 para 5. É que mãe sabe que envolve outras coisas, né? Mas na época ele ainda não tinha Livinha, né? Ele não era pai ainda. Então era um pouco mais fácil, né? Era bem legal. Infelizmente, a rotina e o dia a dia me privaram desse esporte que eu ainda gosto bastante, mas em breve eu retorno. Tá certo. Sempre há tempo, né? E Andy, conta um pouquinho do Andy, como se aproximou no esporte. Eu também corro, né? Mas só que atrás da bola, né? Tá certo. É outro tipo de corrida, outro né? tipo de corrida. Então, né? O menino elevado, né? Desde os 13 anos, 12 anos, sempre gostei de jogar futebol, sempre estava metido no meio dos adultos, das crianças, e era uma criança muito ativa, né? Gostava realmente de jogar. E sempre tive um sonho de criança, de ser jogador, e comecei ali com 13 anos já saindo de casa para alguns clubes, como eu tive em Farroupilha fazendo teste, tive em Americano de Jundiaí, em São Paulo, e aí tive a oportunidade de jogar no Grêmio, né? Inclusive é o seu tio, né? Sim, sou gremista. Ficou contente de saber essa informação. A oportunidade de jogar no Grêmio, no futebol de campo. Infelizmente no campo não deu certo, aí eu já comecei no futsal, onde que eu vivia o resto da minha vida jogando futsal mesmo. Andy, desculpa a pergunta, qual a tua idade? Hoje eu tô com 38 anos.
O Andy é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas na minha época ele tinha jogadores muito bons ali no Turvo também. Não sei se ainda jogam, né? Mas o próprio João Simão, eu acho que jogou Sim. campeonatos contigo, O né? João Simão é mais novo, né? Isso, Ele joga futebol até hoje e tá em alto nível aí no nosso amador. se eu não me engano, ele foi aquela época pro Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, alguma coisa assim. Eu creio que foi no Atlético Paranaense que ele teve fazendo um teste. Isso, Inclusive, ficou 6 meses lá. Inclusive o Ricardo Carles, eu acho que teve no Atlético Paranaense também fazendo Isso. teste lá. Eu acho que foi da época da escolinha que nós tínhamos da Cersul. Isso. É verdade. Exato, Nossa, sim. boa lembrança. Inclusive, a gente tem um grupo do pessoal ali da escolinha da Cersul e a gente sempre tá revivendo esses momentos. O Maico Ermo jogava lá também na Cersul e o Léo de Jacinto. De Jacinto não, perdão, de Timbé. E tinha bastante gente que... O Turvo, eu estudei no Turvo boa parte da minha infância e adolescência aí. O Turvo, ele sempre foi muito... Celeiro, né? Muito bom pro esporte, né? Sim. Ele sempre abraçou tanto o setor público quanto o privado, né? Bastante gente se abraçava para incentivar o esporte, né? Bem louvável para os turvenses, né? Sim, na nossa comarca ali, o Turvo sempre teve fazendo escolinha, né? Participando de todas as competições. Porque o esporte sempre foi forte mesmo, realmente. Ô, Andy, deixa eu te perguntar. Nesse começo, tu chegou a ser treinado pelo Delcio? Tu chegou a defender o Turvo em competições antes de... Porque hoje você acaba defendendo o Turvo ali no futebol amador, né? Mas nesse período antes de se profissionalizar, chegou a ser treinado pelo Delcio? Chegou a treinar ali? Jogar de essas coisas? Um pouquinho antes de ir pro Grêmio, eu fiquei 1 ano no Grêmio, né? Um pouquinho antes de ir pro Grêmio, eu comecei no futsal ali, era o Nelson Bretz, na época, né? Aí comecei a jogar futebol de campo e peguei um gosto maior pelo futebol de campo. Aí acabei indo pro Grêmio. Aí não deu certo, fiquei 1 ano e voltei pro futsal. Me encontrei, nessa trajetória, me encontrei aí com o futsal. Então, eu comecei na Anjo Química, em Criciúma. E aí, naquela época, os jogos abertos ia ser no Turvo. E o Delcio era o treinador. Nossa, é verdade. Ia ser no Turvo. O Eu Delcio era o treinador. E eu não havia trabalhado com ele até então. E aí, eu me lembro que eu e o Maico, a gente fez um teste. Inclusive, o nosso falecido Nado, né? Olha, Saudoso. Foi também. ele que levou nós para fazer esse teste em Criciúma, na Anjo Química, e eu e o Maico acabamos ficando na Anjo Química. Só que como a competição era no Turvo, Nossa, eu lembro disso. eu queria muito Jogar participar pelo Turvo, muito representar o município. E aí era o Delcio Manente treinador. O Maico acabou ficando na Anjo Química. E eu fui representar o município, né, nesses Jogos Abertos. Foi o meu maior prazer, porque eu nunca tive participado do Gerva, né? Gerva é uma competição aqui da região que eu nunca tive o prazer de participar como jogador. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o Delcio, participando de Jogos Abertos em Turvo, representando o município. Para mim foi gratificante. Inclusive o Jean Reis, né, que até hoje é o da Anjo Química, ficou chateado comigo na época por eu ter feito essa escolha, né? Mas incontestável, era o melhor time que tinha, era da Anjo, incontestável, tanto que ele foram campeão naquela ocasião. Mas o prazer e o orgulho que eu tive de representar o município foi gratificante. Perfeito. Também, aproveitando o gancho, né, a gente fez um bom especial também sobre Gerva, né? Quem quiser... Sim, sobre mais de 50 anos de Gerva, a gente descobriu, mesmo a gente jogando, eu, Edu e Amanda, depois o Edu retornou como treinador, acho que você já... Não sei se o Andy já teve a oportunidade de voltar como treinador, mas enfim, a gente fez sobre 50 anos de Gerva, eu não sabia, mas é a segunda competição mais antiga do estado, e inclusive a gente também foi agraciado com o 3º lugar no prêmio ASIC, né? Verdade, foi algo verdade. que nos orgulha bastante e mostra como é uma verdadeira Olimpíada, né? Pro extremo sul ali, né, o Gerva. Para nossa região é bem disputado e é bem querido, né, essa competição. Sim. E como a gente tinha orgulho de usar aquele fardamento, aquele uniforme. Inclusive, nós andávamos a semana inteira o mesmo fardamento, porque nós vestíamos realmente aquela camisa. É verdade. Nós íamos por amor. Eu participei pelo Turvo também, porque estudava lá. Eu até acho que eu tenho uma camisa guardada lá em casa que não era bater. Opa, devolve o departamento. Corta. O Gerva é incontestável, assim, a maior competição que tem aqui na região. E sempre foi forte, ainda é forte, né? Naquela época ali, eu me lembro de muita gente que chegava a rodar para poder jogar o Gerva. Porque não era por idade, né? Era pela... Não, era por idade não escolar, né? Então era pela série, né? Isso, daí
rodava para não terminar os estudos, porque eram jogos escolares, né? Sim. E para poder participar do GER, de tão forte que era, tão gratificante que era participar. Então, meu sonho era poder ter jogado isso aí, como passei meu maior tempo fora do turvo, né? Nunca tive essa oportunidade de participar no GER. Mas, ô Andy, dando prosseguimento um pouco até na sua história, você comentou da Anjo, né? Eu acho que no período que você jogou, talvez um pouquinho assim, foi, a gente pode chamar de período de ouro ali da Anjo Química, que foi o período em que o projeto ele teve uma ascensão bem grande, né? Foi de fato. A Anjo Química começou até o profissional, né? O adulto, foi em 2000, 2001, se eu não me engano. Não, pouco antes, perdão. Foi 98, 99. E eu cheguei ali na Anjo, era 2000, 2001, por aí. E já estava no auge da Anjo, né? Inclusive era um dos times mais fortes de Santa Catarina. A gente tinha Malve, tinha Joinville e tinha Criciúma, que vinha sempre muito bem forte, né? E começou junto com a categoria de base. E eu, nos meus 18 anos, 17 anos, já estava competindo ali, treinando com adulto, que era uma satisfação enorme, treinar no adulto, no auge, que era Anjo, né? E eu estar participando da Anjo. E foi ali, nesse projeto da Anjo, no início aí, que me alavancou, né? Me alavancou para a Europa, onde que eu tive uma proposta para ir jogar para o exterior, através da Anjo Futsal. E continua a história. Como é que foi essa experiência? Para onde que você foi? Porque você tem mais de 2 décadas aí de trajetória no esporte, no futebol, no futsal. E como é que foi essa experiência no exterior? Que você teve não só passagem em um país, mas passou por outros também, né? Ah, sim, a história começou na Anjo, mas ela vai se expande bastante, né? Então, quando eu estava na competição na Ângelo, o nosso treinador, que era o Jean Reis, foi convocado para ser o treinador da seleção catarinense do município, né? E com isso ele acabou levando os jogadores de confiança, né? Naquela época tinha o Chapa, que era aqui de Criciúma, tinha o Maico, o Diogo, que era um jogador de fora, e inclusive eu ali fomos convocados através do Jean para participar da seleção catarinense, representar Santa Catarina no Brasileiro de Seleções. Eu tinha 19 anos naquela época e a competição foi em São Paulo. Inclusive a gente foi vice-campeão, acabamos perdendo para o Paraná, e lá estava um olheiro que era da Espanha. Recém tinha saído do Grêmio, começado no futsal, e já tive essa proposta de ir para o exterior. Ele estava lá, eu fui artilheiro da competição na época, e ele me convidou para ir para a Espanha. Foi onde começou minha trajetória na Espanha. No futsal daí? No futsal, já tinha abandonado o campo. O 11 já tinha. Tinha me apaixonado pelo futsal novamente e continuei a minha carreira ali. E foi coisa assim muito rápido, tipo a competição acabou em dia 9 de agosto, no dia 19 de agosto, era o dia do meu aniversário, eu estava embarcando para a Espanha. Foi tudo muito louco, assim, tudo muito corrido e perigoso, né? Porque eu estava indo para um país, tinha apenas 19 anos, não sabia a língua, mas era o sonho de qualquer E era atleta. uma situação um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? De internet, as coisas não estavam tão desenvolvidas. Era tempo de Messenger, telefone. Sem suporte, né? Internet discada ainda, então era nessa época. Então, junto com a minha família, né? Junto com a minha família eu tive esse apoio, né? Tanto do meu pai, da minha mãe, e eles me apoiaram em ir para a Espanha. E ali começou a minha trajetória de futsal na Europa. Começou a trajetória de futsal na Europa. Ficasse quantos anos lá na Espanha? Na Espanha, eu acabei ficando 2 anos. Retornei... No mesmo time? No mesmo time. Retornei para o Brasil, fui jogar no Paraná. Aí voltei para a Espanha. E tem um fato. Um fato um caso que eu ia acabar esquecendo aí. Fiquei 2 anos na Espanha e vim passar o Réveillon no Brasil. Passar o Réveillon no Brasil, porque eu sentia saudade da família e queria passar aqui pelo menos 15 dias. Sim. E foi bem na virada do ano, assim. E acabei vindo, e quando retornei para a Espanha, eu não podia ter entrado no país. Tinha que ficar quarentena? Tinha que ficar 3 meses no Brasil para poder ter autorização para entrar. Não tinha visto, não tinha nada na época. Voltei dia 1º de janeiro, saí dia 31, cheguei dia 1º de janeiro e fui deportado. Sério? Eu não sabia dessa parte da história. Fui deportado. Tive que voltar para o Brasil. Aí, como o clube não podia me
Não Fazer tinha o nada? visto, não podia fazer nada, me cederam para uma equipe, que aí chamava Pato Branco. Pra Fui continuar para treinando. Também continuar um nome muito treinando, forte. jogando. E me Manter o ced- ritmo, né? cedeu para Pato Branco meia temporada, porque daí em julho começava a próxima temporada, Retornava lá. eles iam regularizar o meu visto e eu retornava. Aí acabei indo para Pato Branco. Mas tu não pôde retornar lá porque não ficou bastante tempo aqui? Não, na verdade É por tinha... causa de vacinação, essas coisas que... Não, é era por causa sanitário? de visto mesmo. Só visto que não tinha? Visto, não tinha coisa de visto. trabalho, talvez. né? Depois eu acabei fazendo visto de trabalho e aí consegui retornar para lá e ficar um pouco mais de tempo daí. Já com visto de trabalho, mas a princípio eu tive que passar por essa parte aí, então eu vim para o Burocrática. Paraná para depois retornar para a Espanha. Aí retornei para a Espanha, teve a crise europeia. 2008? Acho que foi 2000, Foi, pra exato, 2008. crise 2008, porque deu a crise, o meu time também estava falido e aí eu tive que retornar para o Brasil novamente. Eu não ia ficar na Espanha naquela situação. Sim. Voltei e já voltei para o Paraná novamente. Fui para Umuarama. Naquela época jogar Liga Nacional, Paranaense. Foi o ano que a gente foi até campeão paranaense. Foi em 2008. E aí retornei para o Brasil. Fiquei mais 2 ou 3 anos no Brasil. Fui de Umuarama, já fui para São Miguel do Iguaçu. Já fui ali do ladinho, já fui para Foz do Iguaçu. E a minha maior parte aqui no Brasil foi realmente no Paraná. E depois aí veio uma loucura aí, tipo, uma proposta de ir para o Azerbaijão. Mas o que era o Azerbaijão? Tinha muita Inclusive- lembrança de terrorismo e tudo mais. Ah, sim. Naquela época tinha bastante medo, mas a proposta foi muito boa e acabei também indo conhecer o Azerbaijão. Mas fugiu um pouquinho, eu acho que foi nesse tempo ali, entre Espanha e Azerbaijão, tu jogou um período na Itália também, né? Não, A Amanda Foi fazendo, depois? Não, um fazendo pouquinho. vias de É. entrevistadora. Não, é, Isso aí e- conhece, é quem conhece, É, né? não, Então, tu viu? tá certo? E teve um fato que me marcou muito na época que o Andy contou essa história. Mas Que vocês não se conheciam ainda. Não. tem uma Não, a história gente- antiga aí. a tem. gente conhecia, é que assim, ó, todo como mundo eu- conhecia o Andy, né, Cris? Só fazer um pequeno parênteses. Quando eu falo que eu conheço os dois desde criança, é que eu conheço o Andy. Todo mundo no Turvo sabia que o Andy Sim. jogava. A Amanda, realmente. A gente tem amizade desde É. muito cedo. Sim. Mas o Andy a gente conhecia, desculpa, de nome, sabe? Então, mas eu acho que não era um conhecimento, assim, de amizade próxima. Entendi. Não tinha um contato. Sim. Ah, Mas sabia da existência. só outro parênteses, é que são um casal, né? A gente tá falando aqui como... É um casal, por isso que não era... Né? Sim, Foi sim. um desenvolvimento posterior. Foi. Tá, entendi. Então, Eu já olhava pra ele diferente, né? Confusões. Boleiro, né? Não ia olhar pra mim, óbvio que não. Era uma criança, ele já adolescente, né? E Confissões. um fato que marcou muito, quando a primeira vez que tu foi pra Espanha, tu foi o primeiro estrangeiro, né? A chegar naquela cidade, aí tu recebeu Chamava Burralance. uma homenagem, um troféuzinho, Foi né? isso Ó, mesmo. quem Olha, quiser... Bem legal. interessante, bem interessante. Não, quem quiser fazer a biografia do Andy, entrevista, a gente pode falar com a Amanda, que ela sabe mais do histórico do que... Não, mas o Andy. continuando. Não, Azerbaijão. Eu até comentei com ela, se eu esquecer de alguma coisa, tu me lembra. Eu sou Tu remenda. assessora. tá? Só que Sou ela assessora. deu uma pulada. A Itália foi ainda depois do Azerbaijão, né? Ah, Ah, Então eu tava na Espanha e tive essa proposta. E recusava jogar no Azerbaijão, participar de Champions League, de futsal. Então, encorajado. Azerbaijão é no leste europeu, só um adendo. Isso. Procurei na Wikipedia. Encorajado aí para o Azerbaijão. dever de casa. A oeste da Ásia. E É, pertinho ali. fui para o Azerbaijão com cara e coragem, conhecer como é que era. E foi muito gratificante, apesar da dificuldade, né? Mas conheci uma cultura nova. Legal. Clima totalmente diferente, fazia menos 25 Nossa. no Azerbaijão. A língua era russo, era Ainda bem que jogava muito- futsal, né? É. Se fosse no campo, tu imagina o treinamento. Incrível. Era muito difícil. Foram, assim, 9 meses de sofrimento. E sozinho, né? Então, eu tive bastante dificuldade no Azerbaijão. Financeiramente era bom, mas viver lá era muito complicado para mim. O Andy, isso aí tu contava com um assessor, com alguém que te auxiliava de alguma maneira? Naquela época, o futsal nunca foi Um forte, business né? que nem um 11. Que nem o futebol de Sim. campo, né? Mas sempre tinha treinadores, principalmente, que tava... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem muitos empresários, muitas empresas gerenciando esse tipo de jogador. Então, naquela época, não. Naquela época, era só os treinadores que buscavam. Então, naquela época, um treinador que era brasileiro da equipe acabou me chamando para participar lá Do campeonato. do campeonato.
E aí, fui lá, com cara, coragem, e acabei indo. Não me arrependo, porque, imagina, tu participar de uma Champions League de futsal, né? Participar dos campeonatos na Europa. Isso, para mim, foi um aprendizado gigantesco. 9 meses de muito aprendizado, só que também de sofrimento. Então, no final da temporada, eu tive a proposta de me naturalizar, porque lá, de alguma forma, era muito fácil se naturalizar. E aí, eu tinha a opção, eu me naturalizava no Azerbaijão ou Itália. E eu via que a Itália era uma forma melhor de se viver. Naquela época também, a gente, no Azerbaijão era dólar, mas na Itália era euro. E a proposta também era mais ou menos a equivalente. mesma, equivalente. Então, agora era só se naturalizar. E eu tive a opção de naturalizar no Azerbaijão. E acabei fazendo Na Itália. Fui para a Itália, tive 2 anos de experiência na Itália. Não foram muito boas. Talvez, depois de um tempo, talvez eu possa ter me arrependido e não ter continuado no Azerbaijão, pensando financeiramente, né? Sim. Ou até levando uma família para lá, construir uma família, levando. Acho que poderia ter dado certo, mas isso era o baixo, né? Isso é o sim, né? Isso aí. Acabei indo para a Itália, tive 2 anos de experiência lá, e aí tive muitas lesões, né? E acabei voltando para o Brasil. Isso era em 2013, mano. Nós estávamos conversando. Agora. 2013. Agora 2013. Então, ajuda. Tá assessoria. Estava lesionado, acabei vindo para o Brasil em 2013. Ainda fui tentar um pouco jogar no Suzano, no São Paulo, que era o time do São Paulo mesmo que representava a cidade de Suzano. Jogava Liga Nacional também. E aí me recuperei, comecei a jogar e tive outra lesão no meio dessa temporada. Na época eu tinha 28 anos e era em 2013. Foi onde que eu vim para a cidade de Turvo, ficar com a minha família. Retornou pro Turvo. Retornei. E foi nesse mesmo ano que tu já começou a trabalhar com preparação física de jogador? Não, foi em 2013. Eu fui recuperar da lesão e acabei começando a trajetória como treinador do município. Inclusive, eu treinava a equipe que a Amanda jogava, foi onde que eu conheci ela. Foi ali que começou a história de ali foi o encontro. Deu match. A crise é ligada. Foi o início de tudo, né? Conheci a Amanda, a gente acabou se conhecendo melhor e foi onde que eu mudei totalmente a minha vida. Acabei largando o profissional, construindo uma família com ela. E isso foi muito importante para mim. Acho que foi uma escolha que eu tive que largar o que eu gostava de fazer para viver uma vida diferente, né? Do que eu sempre fui sozinho, sempre tive o futebol como primeira coisa e depois a gente construiu uma família. São escolhas da vida, né? Isso aí. E foi com 28 anos que eu comecei larguei o profissional e comecei a praticar o amador, inclusive a ser treinador na época. Então, foi um período basicamente de transição, e aí eu acho que eu já posso trazer um pouco mais a Amanda também para a história. Aí você sai sendo... A gente pode falar um pouquinho dos dois. A Amanda, que também tem um período de transição, que sai do futsal para ir para a corrida, né? E o Andy, que escolhe ir do futsal para o campo. Aí tu faz um retorno, né, Andy? Tu não faz nenhuma... Por que levou... Você já contou um pouco, mas assim, o que vocês sentiram de maior diferença nessas escolhas de vocês? Nesse período de 2013... foi quando a gente se conheceu, tivemos um reencontro ali. E nesse mesmo ano, o Andy recebeu uma proposta, né? Ele estava ali se recuperando de uma lesão e recebeu a proposta para voltar no final daquele ano para o Azerbaijão. Então, ele ia para lá, ficava uma temporada e a intenção dele era retornar para o Turvo. Aí nós conversamos, decidimos que seria muito difícil manter um relacionamento, né, à distância. E ele resolveu ficar, mudou completamente, né? Migrou do futebol profissional, do futsal, para o amador, retornou para o amador. E aí teve toda uma adaptação, né? Porque, na verdade, ele estava largando algo que ele viveu a vida dele toda em função disso, né? Então, também não foi fácil para ele, né? E eu creio, assim, que existe uma diferença muito grande em tu ser disciplinado, comprometido e talentoso. E o Andy é talentoso. Ele é muito bom no que ele faz, né? Eu sempre participei do esporte amador. Sempre fui apaixonada.
e sou uma pessoa, posso me considerar uma pessoa disciplinada, né? Nós somos disciplinados. Tu acordar todos os dias, fazer as mesmas Exatamente. coisas, levar uma vida saudável, uma alimentação rotina, né? saudável, isso aí. Abdicar de muita coisa, porque você precisa fazer isso para seguir no esporte, né? Precisa fazer escolhas, como tudo na vida. E o comprometimento é o que te faz, é o que tu leva além da disciplina, né? Tu é disciplinado, tu faz isso todos os dias. Mas tu se comprometer com alguma coisa é o fazer além daquilo ali, né? Eu vou fazer isso, mas eu quero ser melhor nisso que eu tô fazendo. Eu tenho que ser melhor naquilo que eu estiver fazendo. E eu sempre fui muito comprometida, né? Muito, não talentosa. Talentosa não muito, comprometida. Que existe uma diferença muito grande. Então, o Andy tinha um potencial muito grande. E abrir mão disso, eu acredito que tenha sido muito doloroso para ele. Então, ele foi se encontrando novamente no esporte amador. E aí, recebeu o primeiro convite dele para dar treinamento no Turvo, né? Que ele, esse pontapé inicial foi justamente no futsal, né? Na época, né? Foi. Tu começou a trabalhar no departamento de esportes, onde precisava terminar o ensino médio, que na época, claro, muito Perfeito, jovem, largou os estudos, né? Não recomenda para ninguém. Hoje a gente tem que passar isso para Cecília de uma maneira diferente, Com né? certeza, com certeza. Porque Não, como mas largar... Na época foi a escolha. Não tinha Até muitas hoje em opções, dia, né? Eu imagino que conciliar, quando você é muito jovem, conciliar fazeres ali quase como um adulto já, né? Que ali, seja uma moça, seja um rapaz, se profissionalizando muito cedo, como foi o teu caso, com escola, deve ser uma coisa muito Pois é, puxada. Cris, eu saí de casa com 13 anos, né? Eu sou de família bem humilde, né? Meus pais se separaram muito, muito cedo. Vivia a maior parte com a minha avó, vivia um pouco com a minha tia, vivia um pouco com a mãe, vivia um pouco com o pai. Então, a minha infância foi conturbada. Então, era muito difícil. Com 13 anos, eu saí de casa. Eu comecei a ir para clube, para um lado, para o outro. Quando eu comecei a ir para a Europa, eu sempre voltava e ficava no máximo 2 meses no Turvo. Então, até eu brincava, quando eu larguei o profissional, o pessoal falava, vamos lá no São Pellegrino, vai lá no... Eu não sabia, não conhecia o Turvo. Não sabia onde é que ficava os locais do Turvo interior, não local. conhecia. Conhecia o município ali, só o centro, né? a Vila Manente, onde eu fui criar campo. na frente do campo. Então, eu só conhecia ali. Então, foi bastante dificultoso, assim, né, no início, mas foi gratificante demais. Aí precisou terminar os estudos e aí sim dar início à faculdade, né? Que foram 4 longos anos, assim, porque Sim. aí é aquilo, né, Cris? Você tem que Adaptação, trabalhar, estudar. tem a família Nossa. e estudar. Então foi um período, assim, que bem conturbado, né? Porque tem o trabalho, tem a família, administrar tudo isso é complicado, a gente sabe que é complicado, né? Naquela época eu estava iniciando como treinador, mas ao mesmo tempo eu sempre amei o esporte, né? E jogava o amador. Tinha o trabalho, trabalhava na delegacia, lá no departamento do Citran. Tinha os jogos amadores que eu costumo ainda jogar, né? E tinha o meu trabalho no departamento, que era dar treinamento para a gurizada. Então, foi muito difícil essa transição. Largar o futsal, queira ou não queira, era mais fácil, porque eu só tinha que jogar e pronto. Para ter uma vida de casado, com tudo esse comprometimento, mas não me arrependo nem um pouco e foi maravilhoso lá dessa mulher. Eu espero, né? Isso aí, no próximo aniversário de casal, eles vão fazer um corte, né? A gente pode fazer um corte, eles vão fazer esse corte aí pro casal. Eu acho. Olha, fica a dica. Vou mostrar pra si. Declaração, papai. Ô, Andy, outra coisa, tu comentou das lesões, né, que tivesse, e hoje tu trabalha com preparo físico, né? Sim. Funcional para futebol. Esse motivo pessoal de lesões que tu teve foi um das influências que tu teve para trabalhar com isso? Ou foi um remanejo teu nesse esporte que tu ama? No amador, né, a gente sempre tem dificuldade porque quando a gente se lesiona, a gente não tem um clube, não tem departamento médico. Exato. Então... Não tem suporte, né? Então a gente sempre começava a treinar, procurava se especializar naquilo para estar preparado fisicamente, para estar preparado para não ter nenhum tipo de lesão. Então, comecei um treinador, comecei também a ir para esse lado de preparação física, de
de preparação para as competições, para que não houvesse já. Quando eu me lesionei, foi a segunda vez em 2013, foi do joelho, já havia em 2010, se eu não me engano, eu tinha um ligamento cruzado do joelho e depois foi da posterior. Eu já fiz 5 cirurgias de joelho, 3 ligamentos cruzados, 2 meniscos, tive bastante lesões nesse meu período. Então, cada lesão foi me fortalecendo, me dando conhecimento e eu comecei, então, a trabalhar com isso. E a gente via, inclusive eu vi uma reportagem naquela época lá, que o Kaká dizia que 1 minuto. 1 minuto e meio com a bola. Isso. Eu acho que eu vi esse corte ontem. 1 minuto e meio com a bola, o resto era preparação física. Saber se posicionar, correr sem a bola. Exato. Então, o treinador, ele já quer um caminho certo para poder ter o melhor dentro da sua equipe, né? Como treinador, a minha experiência como futsal, eu já tinha. O que faltava era esse conhecimento de preparação física, de fortalecimento. Então, eu comecei a gostar dessas duas coisas. Então, eu comecei a ser treinador. Muito tempo na prefeitura, trabalhando com a gurizada. Eu tive que começar a trabalhar com isso aí também. E aí eu pensei, não, vou ter que fazer educação física, é o meu forte. Ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade enorme de fazer fisioterapia, entendeu? Enorme. Pra se tratar já, É, né? Já mas se eu cuidar. não tinha como você praticar o esporte, passar, que é o meu sonho, passar tudo que eu vivenciei no futsal, sendo fisioterapeuta, né? Então, eu fui para a educação física. E aí, eu me formei em educação física e hoje eu trabalho com preparação física e treinamento esportivo específico. Perfeito, perfeito. E a Amanda usufrui desse conhecimento aí para as Preparação corridas dela. Ah, Não com sei certeza. se ainda joga handebol, pratica handebol. Gostaria muito, mas hoje fica bem difícil a gente disponibilizar um tempo para isso, né? E montar uma turma, né? É Acho isso que- aí. A mulherada acaba ficando muito envolvida, né, com o trabalho, os afazeres de casa, que exige muito, né, da nossa atenção, tempo, do nosso né? Sim. tempo, né? Então, hoje o tempo é curto, assim, para que eu consiga me dedicar mais ao trabalho, exige muito de mim. Mas existe aí uma possibilidade, quem sabe, futura, de cursar uma faculdade também, onde me incentiva muito para isso, né? A Cris sabe disso, era meu sonho sair Sim. do colégio e cursar educação física. Na época, infelizmente, por uma fatalidade, foi impossível, não consegui cursar. Aí continuei no meu trabalho, né? Eu já trabalho como cabeleireira há mais de 22 anos, amo o que eu faço, me encontrei nessa profissão, mas ainda ficou guardado numa caixinha esse desejo, né, que seria cursar educação física. Quem sabe não consigo dar uma mão para o Andy ainda no futuro, né? Mas com certeza usufruo, né, dos talentos dele. Preparação Preciso, física e né? tudo mais, né? Preciso fortalecer joelho, quadril. A gente sabe que exige bastante do nosso corpo a corrida, né? Sim. Precisamos levar uma alimentação saudável, uma vida saudável, e essa preocupação, né, com musculação, com fortalecimento, mobilidade, a gente precisa fundamental, né? ter esse acompanhamento. Vocês, como profissionais, sabem melhor do que eu, né, em relação a isso. Então, eu treino com o Andy lá 3 vezes na semana, então ele me passa todo esse suporte para que eu consiga seguir os meus treinos de corrida em dia. E sem nenhuma dor, né? E sem Que é o mais nenhuma dor, importante. que é o mais importante. Saúde em primeiro lugar, né? Perfeito. Ô, Edu, a gente falou um pouco de passado, de presente. Acho que chegou uma hora boa de encaixar os A planos nossa sobre o futuro. pergunta Nossa pergunta Atletas do nosso tá patrocinador. certo, aí, nosso apoiador aí, Nosso apoiador. a Atletas, sempre ajuda a gente, né? Dá alguns toques aí no nosso projeto, né? Que, como a gente sempre fala, né, Cris? É o meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte, né? Que a gente sabe da importância, como a Amanda passou aqui, né? A importância do esporte na nossa vida. E enfim, Atletas querem então saber quais os planos de vocês para 2024, seja profissional ou seja em algum viés esportivo, né? Vou dar início, então. Já adiantei um pouquinho, né? Sim. Exato. Talvez nesse segundo semestre aí eu comece a cursar uma faculdade à distância, que fica um pouco mais viável para mim também, né? Por questões familiares e profissionais. Tenho esse desejo.
Estou me organizando aí, vamos ver se vai dar certo também, para ir numa corrida que gostaria muito de participar de uma maratona em Buenos Aires, que é no dia 22 de setembro. A gente perguntar mesmo se tem alguma competição que Tem. tu vislumbra, então é uma Tem, internacional. é um Muito desejo. legal. É uma maratona mesmo, 42. 41. Eu acho que as perninhas não vão. Esse ano ainda não vou estar pronta para enfrentar a maratona, mas uma meia maratona gostaria muito de fazer. É uma prova bem grande. Tu já fez de treino? Já, meia maratona sim. Já competi também em Tubarão, em Criciúma, de meia maratona. O ano que vem, uma maratona. Vou começar a me preparar para isso, mas eu tenho esse desejo sim de ir para uma grande prova com atletas de alto nível. E então tá no nosso planejamento do ano essa competição, e que nós temos uma pequena lá em casa, né, que a gente procura sempre incentivar também, acompanhar ela, principalmente estar presente, né, na vida dela e passar para ela o quanto o esporte é importante. Então ela me acompanha sempre que possível. Cecília. O Andy, ela tinha 15 dias, ela já estava nos ginásios, nós levamos a Cecília desde cedo. Então, deu sequência à história da família? Deu sequência à história da família. E ela, né, o Andy é uma referência muito grande para ela. Ela não conseguimos encaixar na rotina dela ainda os treininhos de futsal, mas ela pede muito. Hoje ela está no atletismo, participa do atletismo lá do Turvo, das escolinhas e do vôlei. Quantos anos que ela tem, desculpa? 8 anos. Ah, tá. 8 anos. É novinha, mas a gente sempre incentivamos ela. Já dá, acelerada ela pro atletismo é bom. Muito, E já tá no sangue essa questão de competição, né? Muito É competitiva também. Só um relato. Acho que a Amanda talvez tenha sido teu última competição ano passado. Acho que foi ano passado. Você jogou Interfirmas, eu acho que era. No ano retrasado. No ano retrasado. Eu tava lá acompanhando, tá? A Rochelle, nossa prima também, em comum, ela tava lá. Cara, o que a Cecília torcia e agitava na arquibancada. Nossa, e cobrava, sabe? Cobrava, assim, quando a Amanda perdia. Exigente. E ela já vem no mesmo caminho, assim. O Andy também muito competitivo, eu muito competitiva. Se a gente for jogar bolinha de gude, alguém tem que ganhar, e lá em casa ninguém não tem essa de deixar. Não acaba nunca, então. Não acaba nunca. É competição em competição. Então, o nosso intuito é sempre levar a Cecília e fazer com que ela esteja presente no meio esportivo. Porque a gente sabe da importância de tudo isso. E você, Andy, o que tem traçado aí para 2024? Eu acho que talvez seja mais no banco, talvez ainda no campo, mas talvez olhando mais pro banco já. Mais pro banco. Eu vou contar uma historinha aqui sobre a minha formação na educação física. Algum tempo atrás, eu dava treinamento e como não tinha faculdade, né, sabe como funciona, tem que ter o CREF. Então, eu acabei fazendo o sindicato do atleta, né? Tu consegue tirar uma autorização, tu consegue dar treinamento. Prático. Isso. Eu tive 10 anos de profissional e eles acabaram cedendo essa carteirinha. Por isso que eu dava o treinamento no município, né? E acabou alguém do município, né, que hoje, se eu soubesse quem, eu iria agradecer e muito, entendeu? Pela denúncia que fizeram. Fizeram uma denúncia para o CREF. O CREF teve no município, pegou no ato dando treinamento. Eu não tinha tirado a carteirinha do sindicato ainda e acabaram me denunciando, porque eu dava treinamento das escolinhas. Foi aí então que eu comecei a fazer a faculdade. Por isso hoje eu sou muito grato a essa pessoa que denunciou. Que deu esse empurrão para iniciar. Esse empurrão. E aí eu comecei a faculdade e o meu sonho era terminar a faculdade e começar novamente a dar treinamento para a escolinha, porque o sub-17 eu sempre pude dar treinamento, que é um pessoal mais jovem, né? Então, por 8 anos eu trabalhei como treinador do Gerva, né? Foram 8 Gervas como treinador, não joguei Gerva, mas tive 8 competições pelo Gerva, né? Dessas 8 eu já tive em 6 finais, 3 eu fui campeão e 3 vice, né? Inclusive o último, quando eu iniciei em 2014, o último quem tinha ganho também foi o Delcio Manente. Foi o último, né? Em 2006. No Turvo, inclusive. E depois até o... 2014. O pai faleceu no dia 17 de dezembro de 2006 e o Turvo foi campeão do Gerva em 2006 no Turvo, né? Em setembro daquele ano. E depois disso, o Turvo retornou
o pódio mais alto quando o Andy assumiu em 2014. 2014. Então, o legado continua na família. De certa forma. Então, eu me formei e o meu sonho, tanto para esse ano, para o ano que vem, vai ser trabalhar com infantil, com a gurizada. Passar para eles tudo que eu A vivenciei. vivência. Uhum. Então, é o meu sonho. Esse ano teve perto, por alguns motivos particulares ali, não me foi dada essa oportunidade. Entendeu? Principalmente dentro do município. Eu acho que eu sempre fui dali, sempre levei o nome do Turvo para fora, tanto que eles me conhecem como Andy Turvo. Hoje eu vou jogar o futsal amador pelo oeste de Santa Catarina, pelo sul mesmo. Todos dizem, o Andy Turvo, entendeu? Eu sempre levei o nome do Turvo, sempre representei o município, então o meu sonho é ali, de um dia poder treinar esses jovens ali. Sempre foi meu sonho. Tive um início lá em 2014, 2015, foi quando me denunciaram, eu trabalhei com esse pessoal e eu já tinha visto que era o meu sonho. Aí o ano passado eu me formei, infelizmente ainda não tive essa oportunidade, espero ter um dia, que não seja em 2024 ou 2025, poder fazer o que eu mais gosto, que é dar treinamento para a categoria de base. Na verdade, tu teve a oportunidade, né? Onde recebeu propostas de outros municípios, mas o desejo dele é trabalhar no Turvo. No Turvo. Essa paixão dele é ficar ali com os atletas da casa, Uhum. né? Então, para demonstrar mais ainda como a gente tem esse apego, né, Cris? Sim, sim. E Edu, pelo esporte da nossa cidade. Né? É ali que a gente quer ficar, é ali que a gente quer trabalhar. Uhum. Nós criamos raízes ali, né? Então, é muito importante conseguir abraçar isso dentro do nosso município. Com certeza. E incentivar esse pessoal mais novo, É né? isso aí. Que a gente conhece, porque no final a gente conhece pai e mãe dessas É crianças, primos, É tios. a comunidade, né? É o que eu sinto também quando eu treinava as crianças lá. A gente acaba conhecendo todo mundo, Um fato que treinando as crianças. um fato que inclusive essa semana eu presenciei um menino que lá em 2014, 2015, que tinha lá seus 10, 11 anos de idade, hoje ele se encontra comigo no Gerva, na categoria do Gerva. Então eu não tive esse ciclo com ele, poderia ter tido, entendeu? Não tive, foi impedido. De 11 anos até 17 anos, que é a idade que ele se encontra Sim. hoje. E aí eu penso, se eu tivesse tido todo esse Essa período, trajetória com ele. eu acho que o município, eu acho que o menino Só teria a ganhar. só teria a ganhar, e foi interrompido. E eu quero começar um ciclo assim, eu quero começar a dar treinamento para a gurizada, quero levar o nome do Turvo adiante, quero passar para essas crianças o que eu passei e fortalecer o futsal, principalmente dentro do município. Excelente, excelente. Eu Perfeito. acho que é mais ou menos também o que a gente tenta passar, A mas proposta, né? em contando histórias da nossa parte, né? Eu acho que é bem esse o cerne de tudo que a gente quer fazer, meio que tu resumiu, Andy. Uhum. Mas assim, como a gente já tá... A conversa é muito boa, a gente sempre fala que se desse a gente ficava conversando horas, né? Porque a gente tá sempre entre amigos, acaba sendo sempre histórias muito da nossa comunidade, como a gente sempre falou, acaba sempre compartilhando isso. E a gente também abre espaço, obviamente, para vocês. A gente já falou um pouquinho dos negócios de vocês, as redes sociais de vocês, os projetos que vocês têm. E a gente abre esse espaço para que vocês também falem para o pessoal possa encontrar. Eu sei que o Andy e a Amanda já são bem conhecidos aí, né? Mas o que vocês querem destacar, sejam negócios, sejam redes sociais, espaço de vocês. Gostaria de agradecer pela oportunidade mais uma vez. É muito gratificante estar aqui entre amigos e poder contar um pouquinho da nossa história, dividir, né? Tudo que a gente já viveu, já vivenciamos juntas, principalmente nós duas, né, Cris? Eu, no caso, mais no banco e a Amanda mais em quadra. Mas Mas nós a gente tava- estávamos Mas é uma lá. vivência, Claro, mas- com certeza. Era mas só pra foi um marco, né, na nossa adolescência, o quanto foi Sim. importante, né? Hoje nós temos problemas sérios relacionados à tela. A gente sabe que falta isso, esse incentivo lá de baixo. Nós tínhamos o falecido Nado, que ele trabalhava com essas escolinhas, e quão importante foi, né? Então esse incentivo ele precisa vir de casa, principalmente, né? Os pais precisam estar atentos, tirar um pouquinho as crianças da tela, levar para a rua, levar para o esporte. Se sujar. É isso aí. É o que está faltando hoje. A gente precisa passar isso para as nossas crianças, porque começa lá de baixo. São de pequenos. Lá de baixo que vem esse incentivo. É realmente certeza. do início, né?
E continuando, agradecer a Deus pela oportunidade de viver, de estar aqui. E, como eu já falei antes, sou cabeleireira. Meu Instagram lá é Ana Cabeleireira, né? Leva o nome da mãe, é uma empresa familiar. Temos a loja também de artigos esportivos, aí é Artigos Esportivos, que é uma paixão também, minha, do Andy, um desejo do meu falecido pai e dos nossos amigos, né? Eliano e Elaine, é uma sociedade. E o A3, né? Que é um sonho do Andy. Uma realidade. É uma realidade hoje. Começou como um sonho e virou realidade. Na verdade, a vontade era ser treinador, né? Como foi interrompido nessa época, então eu disse, eu vou ter que abrir alguma coisa para me trabalhar no ramo, né? E acabei abrindo o A3, né? A3 treinamentos, que era um treinamento específico. Hoje o Anderson Monteiro da Silva é formado em bacharel, tem pós-graduação em preparação física e musculação. Estou finalizando agora em agosto uma pós-graduação em futsal. Tenho licença da CBFS, que é a licença C e B, que é para trabalhar até os 19 anos de idade. Então, eu estou me preparando realmente para trabalhar naquilo que eu gosto, que é a preparação física, é ser treinador. Então, acho que deixando na mão de Deus, ele vai me mostrar qual é o caminho que eu devo seguir. Então, o meu espaço é o A3 Treinamentos, pode procurar no Instagram. E se encontra em Turvo mesmo, né? E quando precisar de uma preparação física, já sabe onde encontrar. Agradeço a oportunidade de estar contando a minha história aqui, né? Gratificante demais e desejando sucesso aí pro restante da... Show de bola. Muito obrigado, a gente que agradece, né, Cris? Exatamente. A disponibilidade de vocês estarem aqui. É realmente esse o objetivo do nosso projeto. Contar a história de todo mundo aí com o esporte, tá? Eu não conhecia, fiquei bem feliz aí. Parabéns pela trajetória de vocês, tá? A gente agradece novamente, né, Cris? Com certeza, E né? a gente convida também a vocês a seguir nossos convidados, seguir a gente, darem dicas, né, sugestões, interagir com a gente nas redes sociais, @meusportepodcast. E aqui no YouTube, curtam, compartilhem, comentam e sigam o nosso canal. Exatamente. E mais o que, Cris? Ativa o sininho, Ativa que o é muito sininho. importante. Por que a gente fala que o sininho é importante? Porque se você ativa o sininho, você recebe toda vez que entra no YouTube, se a gente postou um episódio novo, um corte novo, aí você recebe tudo em primeira mão, mas também acompanha a gente nas nossas redes sociais. Obviamente, eu vou agradecer aqui novamente os meus convidados, a Amanda e o Andy. É sempre muito bom conversar com pessoas que são do nosso convívio, mas nem sempre a vida permite isso, então é sempre muito bom conversar quando a gente tem a oportunidade. Meu parceiro, meu primo Edu. E, obviamente, eu agradeço a sua audiência que está conversando com a gente. Acompanhe que a gente tem mais algumas histórias para contar aí. E, novamente, destacando aqui que o nosso projeto, o Meu Esporte Podcast, ele foi contemplado ali pela Lei Federal Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, à produção de audiovisual e também a Prefeitura Municipal de Turvo via a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Então, por hoje era só. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou, quem está aqui, quem está vendo de casa. E até a próxima semana com mais uma história do esporte turvense. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu!